Graça e paz, amém, irmãos? É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. E o pastor Estênio disse que eu nem precisava de apresentação. Aí eu fiquei achando que eu já sou de casa, né? Fiquei achando que os irmãos já me consideram já de casa. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Jadson, o convite, a oportunidade rica de estar aqui com os irmãos. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu queria fazer um pedido para você. O primeiro deles, eu queria que você me seguisse no Instagram. Então, o irmão vai colocar aqui, pronto. Eu queria que você pegasse o seu celular e me seguisse agora. Faz isso agora. Pega o seu celular aí, você que tem celular. Pode pegar agora, vamos fazer isso. E aí eu queria que você apontasse o QR Code para a câmera do seu celular para esse QR Code. Se não der certo na câmera, é só digitar torquatojunior.clovis e me seguir lá no Instagram. Eu preciso chegar a 2.000 seguidores, estou com 800 e essa noite eu espero chegar nos 3.000, porque você vai me seguir, vai mandar para mais gente e vai dar certo. Então, pronto? Deu certo todo mundo? Dá certo, pronto. Eu gostaria de falar também, antes de começar a mensagem, eu queria falar de um curso que eu estou fazendo, que se chama Jesus Essencial. Esse curso aqui, Jesus Essencial. O que é Jesus Essencial? Jesus Essencial é um curso que eu preparei, resumindo 35 anos de ministério pastoral. Eu tenho 35 anos que eu fui ordenado ao pastorado, né? Sou pastor há 35 anos. E nesses 35 anos eu tenho estudado sobre Jesus. Nesse curso, Jesus Essencial, você tem um resumo de tudo que você precisa saber sobre Jesus dentro da Bíblia. É um curso com 12 aulas, tem 12 aulas aí, mais ou menos 16 a 18 horas de curso. Às vezes a aula tem uma aula lá, por exemplo, a missão de Jesus, que eu me lembro, essa aula demora 2 horas, só uma aula só sobre a missão de Jesus. O que eu queria que o irmão fizesse? Queria que o irmão, que a irmã, apontasse a câmera do seu celular. Não sei se tinha como levantar esse QR Code, irmão. Tem como botar o QR Code mais para cima? Não sei se a gente consegue. Isso. Pronto. Opa, pronto. Aí. Aponte a câmera do seu celular e depois do culto, agora não, certo? Mas depois do culto, o irmão fica aí nesse site. Esse site tem 2 aulas, onde eu explico o curso, eu falo sobre o curso. O curso custa R$350, mas nessa viagem eu estou vendendo por R$47,90. É uma forma de divulgar o nome de Jesus, é uma forma de falar do nome de Jesus. Então está aí por R$47,90, que é um valor que eu acho que é bastante acessível. Qualquer um de nós pode adquirir o curso. Aponte a câmera do seu celular e então, lá depois do culto, daí você pode assistir às aulas e pode ver lá. É um curso com essas aulas, resumem tudo sobre Jesus. Tem sobre os evangelhos, como os evangelhos foram formados, como estudar os evangelhos, quais são os grandes temas do ministério de Jesus. Nós vamos estudar, por exemplo, o reino de Deus, arrependimento, fé, perdão dos pecados, ressurreição de Jesus, morte de Jesus, crucificação de Jesus. Nós vamos estudar Jesus em outras partes da Bíblia, vamos ver o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, o que a Epístola aos Hebreus fala, Pedro fala, João fala, ou seja, é um estudo completo sobre Jesus. Tudo que você precisa saber está aí, é claro, é resumido, certo? Não tem como em 12 aulas fazer uma coisa muito extensiva,
Mas para você que gostaria de saber todos os assuntos acerca de Jesus na Bíblia, você encontra nesse curso, tá bom? Então, guarda aí, aponta o QR Code. Pronto, muito obrigado. Vamos então para a meditação da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo de número 9. E aí eu vou pedir ao irmão para colocar esse texto na tela para nós. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. E eu vou pedir para fazer isso na nova versão internacional, na NVI. Mas você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como nós oramos essa oração, né? Todos nós, em várias circunstâncias, oramos essa oração, eu convido você para que nós possamos orar essa oração, recitar essa oração, de acordo com a versão mais conhecida que nós temos, não é? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, doai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós vamos meditar em um pedacinho dessa oração que é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos falar isso juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós vamos meditar hoje nesse pequeno trecho da oração do Pai Nosso. E eu quero começar essa meditação não falando do reino de Deus, nem falando de Jesus, mas eu quero falar do reino de César. Diga comigo: o reino de César. De novo, o reino de César. O reino de César. E eu separei aqui alguns textos que eu quero ler com você sobre o reino de César. Eu quero dizer a você que esses textos que estão aqui são textos dos historiadores do mundo antigo. Tem texto de Diocácio, de Cícero, de Sêneca, de Heródoto, são textos dos historiadores do mundo antigo. Tudo que nós vamos ler aqui foram os historiadores do passado que falaram sobre os imperadores romanos, falaram sobre o Estado romano. E o que eu quero chamar a sua atenção, nós não vamos ler todos os textos, nem tudo de todos os textos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o nível de violência, o nível de agressividade, de selvageria do Estado romano. Quando eu, pelo menos, penso em Roma, eu quero dizer para você que Roma, não é? O império de César, para mim, é muito triste. Quando eu fiz o meu doutorado em teologia, eu estudei
no meu doutorado em teologia, Mortes Violentas no Mundo Antigo. E eu devo ter lido mais ou menos entre 4 a 5 mil páginas sobre o Império Romano e o mundo antigo. É claro, eu trouxe aqui uma pequena amostra daquelas que eu achei que são importantes, significativas, porém não são tão agressivas. Existem relatos de violência no mundo antigo que é vergonhoso ler na igreja. As que nós vamos ler aqui já são vergonhosas, mas eu acho que são suportáveis. Então vamos para o nosso primeiro texto. Eu quero que você veja o que é o Império Romano. Pode passar. Nós vamos ler agora as crueldades de Tarquínio, o orgulhoso, foi o último rei de Roma. Esse rei reinou entre 535 a 509 antes de Cristo, ou seja, estamos lá 500 anos antes de Jesus. O texto diz assim: a maior parte dos negócios ele, Tarquínio, conduzia sozinho ou com a ajuda de seus filhos, em parte para que ninguém mais tivesse poder, e em parte porque evitava publicar assuntos que envolvessem seus próprios erros. Ele era de difícil acesso e difícil de abordar, e mostrou tamanha arrogância e brutalidade para com todos, que recebeu como resultado o apelido de orgulhoso. Entre outras ações decididamente tirânicas de si mesmo e de seus filhos, uma vez ele amarrou alguns cidadãos nus às estacas no próprio fórum de Roma e diante dos olhos dos cidadãos, e os açoitou até a morte com varas. Essa punição, inventada por ele naquela época, muitas vezes foi infligida. Cássio Dio, Historiae Romanae 2:11-6. Podemos passar. Vamos ver agora a guerra de Brutus contra Xantius. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, antes de começar a leitura, só preste atenção aqui nessa explicação, nós estamos lendo um relato de homens de guerra do mundo antigo, homens que eram acostumados à guerra, homens que viviam da guerra, certo? Então vamos ver o que acontece com Xantius. É uma cidade, Xantios, é uma cidade do mundo antigo, diante da aproximação do Império Romano. O Império Romano cercou Xantios para conquistar essa cidade, e veja o que os habitantes de Xantios fizeram. Vamos lá. Quando a cidade foi tomada, os xantianos correram para as suas casas e mataram aqueles que eram mais queridos por eles, todos os quais se ofereceram voluntariamente para a matança. Ao ouvir gritos de lamentação, Brutus, que era o general romano, pensou que a pilhagem estava acontecendo e deu ordens ao exército para detê-la. Mas quando soube quais eram os fatos, ele se compadeceu do espírito amante da liberdade dos cidadãos e enviou mensageiros para oferecer-lhes condições. Eles lançaram mísseis contra os mensageiros e, após destruir suas próprias famílias, colocaram os corpos em estacas funerárias que antes haviam erguido em suas casas, atearam fogo nelas e se mataram nelas. Você pode imaginar homens de guerra matando as suas esposas, os seus filhos, os seus parentes, um homem matando o outro, e no final das contas eles mesmos se matarem para não serem presos pelo Império Romano? Porque se o Império Romano os pegasse, seria muito pior. Isso era Roma. As pessoas tinham medo de Roma. As pessoas tinham pavor de Roma. Porque se Roma invadisse uma cidade, Roma faria pior com as pessoas.
E os xantianos decidiram se matar, a se entregarem a Roma, porque Roma era impiedosa. Vamos para o próximo texto. Brutus foi de Xantios até Patara. Esse Brutus era o imperador, era o general romano, não era o imperador, era o general romano. Ele passou por Xantios, conquistou Xantios, e agora ele está indo para Patara. Brutus foi de Xantios até Patara, uma cidade que era algo como um porto marítimo dos xantianos. Ele a cercou com o seu exército e ordenou aos habitantes que obedecessem em tudo, sob pena de conhecer o destino dos xantianos. Alguns xantianos foram trazidos a ele, que lamentavam seus próprios infortúnios e os aconselhavam a adotar conselhos mais sábios. Como os habitantes de Patara não deram nenhuma resposta aos xantianos, Bruto deu-lhes o resto do dia para decidirem o assunto e foi embora. Na manhã seguinte, ele moveu suas tropas para a frente. Os pataranos gritaram das paredes que obedeceriam a todas as suas ordens e abriram os portões. Ele entrou, mas não matou nem baniu ninguém, mas ordenou que entregassem a ele todo o ouro e prata que a cidade possuísse, e que cada cidadão trouxesse suas propriedades privadas, sob as mesmas penas, e recompensa aos informantes para que as proclamadas por Cássio em Rhodes. Eles obedeceram às suas ordens. Ou seja, ou você abre as portas e entrega todo o ouro, entrega toda a prata, entrega tudo que você tem, se torna escravo, ou você morre. Isso é Roma. Roma não tem acerto, não tem conversa. Lá em Xantios, como eles não iam fazer isso, como eles não queriam se tornar escravos, eles se mataram. Lá em Patara, eles abriram os portões, se entregaram a Roma, e aí eles tiveram que entregar tudo, porque assim era Roma. O próximo texto. Olha só que coisa horrível esse texto. Rufus possuía, olha só, eu quero que os irmãos prestem atenção nesse texto. Rufus possuía uma bela casa perto da Fúvia, a esposa de Antônio, que ela queria comprar, mas ele não quis vendê-la. E embora agora a oferecesse de graça, ele foi proscrito. O que é ser proscrito? É ser declarado inimigo de Roma, certo? Esse Rufus foi declarado inimigo de Roma. Sua cabeça foi levada a Antônio, que disse que não era da sua conta, e a enviou para sua esposa. Ela ordenou que fosse fixada na frente da sua própria casa, em vez de na rostra. Outro homem possuía um sítio muito bonito e bem sombreado, no qual havia uma gruta bonita e profunda, por causa da qual provavelmente ele foi proscrito, ou seja, foi declarado inimigo de Roma. Ele estava tomando ar nessa gruta quando os assassinos do imperador foram observados por um escravo, enquanto vinham em sua direção, mas ainda a alguma distância. O escravo conduziu-os ao recesso mais íntimo da gruta, vestiu-se com a túnica curta do seu senhor, fingiu ser ele o homem e assim alarmou. E teria sido morto ali mesmo, se nenhum dos seus escravos tivesse exposto o truque. Dessa forma, o mestre foi morto, mas o povo ficou tão indignado que não deu descanso aos triúnviros, até que eles obtivessem deles a crucificação do escravo que traiu o seu mestre e a liberdade de quem tentou salvá-lo. Sabe o que é isso daqui? A pessoa tinha um terreno bonito e César queria o terreno. César achou bonita a fazenda que a pessoa tinha.
E César simplesmente foi lá e matou a pessoa, cortou a cabeça dela e pegou a propriedade que ele queria. Isso é Roma. A pessoa tinha uma casa bonita, a pessoa tinha um sítio bonito, a pessoa tinha uma propriedade bonita, e César gostou dessa propriedade. César declarava proscrito, inimigo de Roma, matava a pessoa e tomava a propriedade para si, e ponto final. O próximo texto. Vamos, o próximo texto, não vamos ler esse. O próximo texto, o próximo. Vamos ler esse texto de Calígula. Calígula era um imperador romano entre 37 e 41 depois de Cristo. Vamos ver o que Calígula fazia. Mesmo no meio das suas diversões, olha só, mesmo no meio das suas diversões, enquanto jogava ou festejava, essa ferocidade selvagem, tanto em sua linguagem quanto em suas ações, nunca o abandonou. Muitas vezes as pessoas eram torturadas em sua presença, enquanto ele jantava ou festejava. Um soldado, adepto da arte da decapitação, costumava tirar as cabeças dos presos trazidos para esse fim. Em Puteoli, na dedicação da ponte que ele planejou, como já mencionado, ele convidou várias pessoas a irem até ele da costa e, de repente, as jogou de cabeça no mar, derrubando com varas e remos aqueles para que se salvassem, havia se apoderado dos lemes dos navios. Em Roma, em uma festa pública, um escravo, tendo roubado algumas placas finas de prata com as quais os sofás estavam embutidos, ele os entregou imediatamente a um carrasco, com ordens para cortar as mãos e conduzi-lo ao redor dos convidados, com as mãos cortadas e sangrando, com eles pendurados no pescoço, antes do peito, e uma etiqueta significando a causa da sua punição. Um gladiador que estava praticando com ele e voluntariamente se jogou aos seus pés, ele esfaqueou com um punhal, e então correu com um ramo na mão, como os que vencem nos jogos. Isso era Roma. A diversão do imperador Calígula era ver gente decapitada na sua frente. Isso era o império de Roma. Podemos ir para o outro texto. Tibério César. Olha só o Tibério César. Bem, vamos pular Tibério César. Eu quero ler Domiciano. Mas ele não perseverou por muito tempo nessa conduta de clemência e justiça, embora tenha caído antes na crueldade da sua avareza. Ele matou um erudito de Paris, o Pantomínico, embora menor e depois doente, apenas porque, tanto em pessoa como na prática da sua arte, ele se parecia com seu mestre. Como ele fez também Hermógenes de Tarso, para algumas reflexões oblíquas em sua história, crucificar, além disso, os escribas que copiaram a sua obra. Muitos deles ele torturou, preste atenção nisso, muitos deles ele torturou com uma nova tortura inventada por ele mesmo, inserindo fogo em suas partes privadas, e de algum ele cortou as mãos. Você pode imaginar o que é Roma? Você pode imaginar o que é Roma? Isso é Roma. Isso é Roma. Podemos passar para o outro. Vamos passar para o outro. Vamos ler Nero. Nero vale a pena ser lido. Diz assim: a partir desse período, Nero massacrou sem distinção todos os que o seu capricho sugeria como objeto da sua crueldade. E com as pretensões mais frívolas,
Havia naquela época, preste atenção nisso, preste atenção nessa leitura, havia naquela época um egípcio de apetite muito voraz, que digeria carne crua ou qualquer outra coisa que fosse dada a ele. Foi relatado com credibilidade que o imperador estava extremamente desejoso de fornecer-lhe homens vivos para rasgar e devorar. Exultante com seu grande sucesso na perpetração de crimes, declarou Nero que nenhum príncipe antes dele jamais soube a extensão do seu poder. Isso é um historiador do mundo antigo chamado Suetônio. Você pode imaginar o que é Nero? Um egípcio que comia carne crua. E aí Nero diz, traga umas pessoas aí. E trouxe o egípcio. E deu para o egípcio comer pessoas cruas. Matar as pessoas e comê-las diante de si. Isso é Roma. Eu quero ler só mais um texto, o próximo texto, porque o próximo texto fala dos cristãos. Aqui Nero havia incendiado Roma, e veja o que Nero faz com os cristãos, está certo? Agora são os nossos irmãos em Cristo. Diga, diga com fé, os nossos irmãos em Cristo. Olha o que Nero fez com os nossos irmãos em Cristo. Consequentemente, para livrar-se do relatório que acusava Nero de ter incendiado Roma, não é? Consequentemente, para livrar-se do relatório, Nero prendeu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, na mão de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. E uma superstição mais perniciosa, assim contida nesse momento, novamente irrompeu não apenas na Judeia, a primeira fonte desse mal, mas também em Roma, onde todas as coisas odiendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Preste atenção agora. Consequentemente, primeiro foi feita a prisão de todos os que se declararam culpados, ou seja, todos que se declaravam cristãos. Então, após sua informação, uma imensa multidão foi condenada, não tanto pelo crime de incendiar a cidade, mas por ódio contra a humanidade. Zombaria de todo tipo foi adicionada às suas mortes. Cobertos com peles de feras, eles foram rasgados por cães e pereceram. Ou foram pregados em cruzes, ou foram condenados às chamas e queimados, para servir como iluminação noturna, quando a luz do dia terminasse. Isso era Nero, isso era Roma. Pode terminar, não vamos passar o resto. Isso era Roma. Os nossos irmãos, que não tinham nada a ver com o incêndio de Roma, que foi feito por Nero, foram acusados por Nero. E o que Nero fez com os nossos irmãos? Nero pegou os nossos irmãos, colocou peles de animais e entregou aos cães para serem devorados. E os nossos irmãos foram comidos por cães, por leões, por tigres, por onças. Os nossos irmãos foram crucificados. E os nossos irmãos, quando a luz do dia terminava em Roma, foram pregados nas estacas e foram incendiados para iluminar a noite de Roma.
não consigo. Eu vou dizer a verdade a você, eu não consigo amar Roma. Eu tenho que amar meus inimigos, mas é difícil para mim. É difícil para mim. É difícil, porque isso era o reino de César. O reino de César, não, pode tirar, pode botar outra, não, pode tirar tudo, pode botar lá outra imagem, que já fica aqui mesmo. Pronto, pode botar a imagem aquela imagem que a igreja, pronto, essa daí. Roma, o reino de César, era o reino da violência. O reino de César era o reino do medo. O reino de César era o reino do poder pelo poder. O reino de César era o reino da guerra. Era o reino que vivia da guerra. O reino de César era o reino que vivia da exploração. Era o reino que vivia do roubo, da pilhagem. O reino de César precisava da guerra para poder conquistar os povos e roubar as suas riquezas. O reino de César era o reino que cobrava o imposto mais caro da história. Quando nós estudamos o Império Romano, nós descobrimos que o imposto romano chegava a 60% da renda da população. Em uma das guerras romanas contra os bárbaros, aqueles que hoje são os alemães, os austríacos, não é? Aquela parte nórdica, o imposto romano chegou a 80% de tudo que as pessoas produziam, porque Roma precisava de dinheiro para fazer guerra. O imperador romano tinha cerca de 250 mil soldados que eram sustentados com o imposto daqueles que ele dominava. O reino de César era o reino do pavor, era o reino da crucificação, era o reino da tirania. O reino de César era o reino que não conhecia perdão. Quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos faz uma pergunta, faz duas perguntas, faz três perguntas, e Jesus não responde. Pilatos diz para ele: você não sabe que aqui nesse lugar eu tenho poder para te matar e para te deixar viver? Pilatos pergunta para Jesus: você é o único inocente, é o único bobo que não sabe que aqui nesse lugar eu mato e deixo viver? Isso era César. A vida das pessoas estava nas mãos de César. E César fazia o que queria. Mas no reino de César, Jesus ousou proclamar o reino de Deus. Vamos dizer isso? No reino de César, Jesus ousou proclamar o reino de Deus. De novo, no reino de César, Jesus ousou proclamar o reino de Deus. E quem é o reino? E o que é o reino de Deus? É só olhar para Jesus, para nós descobrirmos o que é o reino de Deus. O reino de Deus, em primeiro lugar, é o reino do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento.
e amarás o teu próximo como você se ama a você mesmo. O reino de Deus é o reino do amor. Nós amamos as pessoas como prova do nosso amor a Deus. O reino de César é o reino da violência, é o reino da morte, é o reino do medo, é o reino do poder pelo poder. Mas o reino de Deus é o reino do amor, aonde nós amamos os nossos inimigos. O reino de César é o reino que mata os seus inimigos, mas o reino de Deus é o reino que ama os seus inimigos. O reino de César é o reino que tira tudo dos seus inimigos. O reino de Deus é aquele que caminha a segunda milha, é aquele que reparte o pão. O reino de Deus é aquele reino que dá pão ao faminto, dá água ao sedento. O reino de Deus é aquele que recolhe o estrangeiro, que dá roupa ao que está desnudo, que visita o enfermo e visita o preso. Esse é o reino de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me recolheste, estava nu e me vestiste, eu estava enfermo e me visitastes, eu estava preso e fostes me ver. Vinde, benditos de meu Pai. Esse é o reino de Deus. Senhor, quando? Nunca te vimos assim. Sim, quando vocês fizeram aos mais pequeninos, amar os pobres. O reino de Deus é o reino que se aproxima do pobre. Felizes são os pobres, felizes os que choram, felizes os que têm fome, felizes os que têm sede, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes os perseguidos, felizes os mansos. O reino de Deus é o reino daqueles que precisam do favor de Deus. O reino de Deus é o reino do perdão. O paralítico desceu do telhado e Jesus diz: filho, perdoados são os teus pecados. E aí, no final da oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus: perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado os que nos ofendem. E Jesus termina a oração com uma observação: porque se vocês não perdoarem aqueles que ofendem vocês, também o Pai Celestial não perdoará vocês. O reino de César é o reino onde você se mata para não ser morto por eles. O reino de César é o reino onde você precisa se matar, porque não tem perdão. O reino de Deus é o reino do perdão. Digo, o reino de Deus é o reino do perdão. Se Deus fosse César, nenhum de nós estaria aqui, meu irmão. Se Deus fosse César, nós já estaríamos destruídos. O reino de Deus. O reino de Deus não é aquele que privilegia a força, não é aquele que privilegia a espada. O reino de Deus é aquele que acolhe a prostituta, é aquele que acolhe o pobre, é aquele que recebe o centurião, é aquele que estende a mão para o publicano, é aquele que recebe o humilde,
O reino de Deus é aquele reino diferente do reino de César. O reino de Deus é o reino da graça, é o reino da piedade, é o reino daquele que dá pão aos famintos. 5.000 homens, os discípulos dizem para Jesus: manda eles embora. Jesus diz: não, vamos dar de comer a essa gente. O reino de César é o reino que tira o pão da boca das pessoas. O reino de Deus é aquele que coloca pão na boca das pessoas. É por isso que a sua igreja tem a casa do Pai. Porque lá fora, o reino de César está tirando o pão da boca das crianças. Mas você é chamado a dar pão na boca das crianças. Você percebe? Você nota como o reino de César e o reino de Deus são tão antagônicos? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Venham. Venham cá, eu vou dar alívio, eu vou dar paz, eu vou dar descanso, eu vou dar sossego, eu vou dar amparo, eu vou te abraçar, eu vou te acolher, eu vou te receber, eu vou te perdoar, eu vou te amar. E eu vou te dar uma esperança além dessa vida. No reino de César, não existe esperança além dessa vida. O reino de César é o lugar da destruição. O reino de Deus é o lugar da restauração. Quando Jesus estava lá diante de Pilatos, e Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho todo o poder? Jesus reage, e Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Vamos ler isso juntos? O meu reino não é deste mundo. E essa expressão não significa dizer que o meu reino não interfere nesse mundo, não é isso. O meu reino não é deste mundo significa dizer: o meu reino não tem os valores desse mundo. O meu reino não é igual ao seu, Pilatos. O seu reino, Pilatos, é o reino da violência. O meu é o reino do amor. O seu reino, Pilatos, é o reino do medo. O meu reino é o reino do perdão. O seu reino, Pilatos, é o reino da morte. O meu reino é o reino da vida, é o reino da cura, é o reino da restauração. O meu reino é o reino que restaura a vida das pessoas, que levanta os defuntos, que dá vida aos mortos. O seu reino, Pilatos, mata os vivos. O meu dá vida aos mortos. O teu reino, Pilatos, é fundado na meritocracia, é fundado no dinheiro, é fundado na pilhagem, no roubo, na corrupção. O meu reino é o reino do amor, da graça, do perdão, da dádiva. Eu estou aqui, Pilatos, não como você. Pilatos, você está aqui para tirar a vida das pessoas e o que elas têm. Eu estou aqui para dar a minha vida pelas pessoas e devolver o que elas perderam. Seu reino, Pilatos, é o reino da destruição. Mas o meu reino, Pilatos, é o reino que levanta o oprimido. O teu reino, Pilatos, tira tudo que as pessoas têm. O teu reino, Pilatos, rouba o pão. O meu reino, Pilatos, multiplica pão.
multiplica peixe. O teu reino, Pilatos, é feito de guerra, é feito de espada, é feito de violência. O meu reino, Pilatos, é feito de serviço. Eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em serviço, Pilatos. O meu reino não é igual ao seu. O meu reino, Pilatos, é diferente. Não importa, meu irmão, não importa, minha irmã, o nome de César. Diga, não importa. O nome de César, o reino de César, sempre vai matar. Não importa. Se o nome de César é Augusto, é Nero, é Domiciano, é Otávio Augusto, não importa se é Calígula, não importa se é Fernando Henrique Cardoso, não importa se é Lula, não importa se é Bolsonaro, não importa se é Dilma, não importa quem seja, não importa se é Trump, não importa se é o Barack Obama, não importa se é Bush, não importa quem seja, o reino de César vai te matar. O reino de César matou Jesus. O reino de César matou Pedro, matou João, matou Tiago, matou André, matou Filipe, matou Bartolomeu. O reino de César matou todos os discípulos de Jesus. O reino de César incendiou os nossos irmãos em Roma para iluminar a noite. O reino de Deus é diferente disso tudo. O reino de Deus, nós somos do reino de Deus. Diga comigo, venha o teu reino. Diga, venha o teu reino. Meu irmão, eu nunca clamei tanto pelo reino de Deus, como tenho clamado nesse tempo, depois que eu tive consciência do mundo. Olhe para o Brasil, não é diferente do reino de César. Os modos de matar mudaram, os modos de fazer violência mudaram, os modos de infligir medo mudaram. Não é mais daquele jeito. Não tem mais alguém lá comendo alguém vivo na frente do Lula, na frente do Bolsonaro, na frente da Dilma, na frente do Trump, na frente do Barack Obama, na frente do Biden. Não. A violência mudou de cara, mas não deixou de ser violência. O medo mudou de cara, mas não deixou de ser medo. Eu e você não podemos compactuar com César. No reino de César, Jesus ousou proclamar o reino do amor, o reino do perdão, o reino da graça, o reino que acolhe o pobre, a prostituta, a criança, o reino que dá vida ao morto, que dá vista ao cego, que cura o paralítico, que sara a mulher doente, que dá vida àquele que perdeu a esperança. O reino de Deus chegou. Eu e você somos do reino de Deus. Eu não posso apoiar o reino de César. Eu não vou apoiar nunca o reino de César. Não importa que nome ele tenha. Não importa que nome ele tenha. O reino de César crucificou Jesus, mas o Pai de Jesus o ressuscitou com glória.
Porque nós estamos aqui, porque o reino de Deus chegou. E aí Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Meu irmão, a vontade de Deus não é a vontade de César. César quer tirar o que você tem. César quer aumentar o seu imposto. César quer aumentar o imposto sobre a sua comida, o imposto sobre a sua roupa, o imposto sobre a sua gasolina, sobre a sua luz, sobre a sua água. Roma, o reino de César quer que você pague mais pelo médico, quer que você pague mais pela educação, quer que você pague mais pela escola, quer que você pague mais pelo hospital, quer que você pague mais pelo médico, quer que você pague mais pelo remédio, quer que você pague mais pela sua casa. É o IPTU que aumenta, é tudo que aumenta, porque César quer tirar tudo que você tem. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então a vontade de Deus vai se estabelecer no mundo. E eu e você somos instrumentos de Deus para viver a vontade de Deus. Pode dizer amém por isso? Você está aqui, meu irmão. Você está aqui, minha irmã. Clóvis Torquato Júnior. Você está aqui, nós estamos aqui para vivermos a vontade de Deus na terra, como ela é feita no céu. Portanto, não se coadune, não se venda a César. Você acha que se Jesus quisesse conquistar Pilatos, ele não poderia? Poderia ou não poderia? Muito fácil para ele conquistar Pilatos, muito fácil para ele. Mas ele decidiu o caminho da cruz. Ele decidiu o caminho da vontade de Deus. Lá no Getsêmani ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, eu não quero fazer o que eu quero, mas eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deus nos chama, Deus nos convoca para vivermos a vontade de Deus e para vivermos o reino de Deus, que é outro reino diferente do reino de César. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos juntos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que Deus te abençoe. Nós vamos tomar a Santa Ceia do Senhor. Na segunda-feira nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, e na segunda-feira nós fizemos uma oração: Senhor, purifica a minha mente, a minha consciência. Quantos estavam aqui na segunda-feira? Alguns irmãos estavam aqui na segunda-feira, e nós tomamos uma ceia pedindo pela purificação da nossa mente, da nossa consciência, para que Deus nos livre do mal. E hoje nós vamos tomar uma santa ceia do Senhor, clamando que venha o seu reino e que a sua vontade seja feita no mundo, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade. E nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para implantar na terra o reino de Deus. Os irmãos podem distribuir o pão, podem distribuir o cálice, enquanto nós cantamos aqui. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé para participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos lembrar as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 26, versículo 26. O texto diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Vamos
Vamos dar graça juntos. Vamos dizer: Senhor, muito obrigado pela tua morte, pela tua dádiva. Muito obrigado pela vida que há na tua morte. Em nome de Jesus, amém. Vamos comer o pão em nome do Senhor Jesus. Mateus 26, 27 diz: semelhantemente, depois de haver ceado, comido o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. E hoje, quando nós estivermos tomando esse cálice, nós vamos pedir na nossa vida: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E seja eu um instrumento do teu reino e um instrumento da tua vontade. Bebamos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, por amor. Queria chamar a esposa do pastor Clóvis Torquato. Queria chamar minha esposa, pastor Isácia, por favor, vem aqui. Queridos, antes da gente orar pelo pastor Clóvis Torquato e a esposa, no começo do culto, o pastor Clóvis falou sobre o Instagram dele e também sobre o curso. Hoje na internet, tem muita gente divulgando o reino de César. Tem muita gente seguindo no Instagram ao reino de César. E o que o pastor Clóvis Torquato traz nesta noite, além da palavra, é a possibilidade também de nós seguirmos o reino de Deus através da vida dele. Então eu gostaria que mais uma vez o irmão colocasse o Instagram. Faça um pouquinho. Então, se você chegou depois da palavra dele, você pode apontar seu celular aí para o QR Code e você vai passar a segui-lo. Ou então está ali, ó, @torquatrojunior.clovis. O segundo é o curso, que fala sobre o reino de Deus. O curso, por apenas R$ 47,90. Você pode também apontar. Irmão, levanta um pouquinho mais, como o pastor Clóvis pediu. Isso. E aí pode também fazer o curso falando sobre o reino de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Queremos agradecer ao pastor Clóvis pela palavra, tremenda palavra, que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, em nós, Senhor, que possamos viver o teu reino, que possamos, meu Deus, assim como Jesus disse a Pilatos, meu Deus, assim também possamos falar, Deus, assim também possamos proclamar o reino de Deus diante da face do reino de César, Senhor, em nome de Cristo Jesus, porque nada o reino de César pode fazer se do alto não fosse lhe dado poder, Senhor. Oh, Senhor, que neste mundo de maldades, de malignidades, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, não sofra pelo entorpecimento das maldades deste mundo, Senhor, que nós não sejamos, meu Deus, que o nosso coração não seja pedrificado, meu Pai, mas que tenhamos um coração de carne pelo poder do nome de Jesus Cristo. E nós queremos abençoar a vida do pastor Clóvis Torquato e da sua esposa. Como é seu nome, irmã? E da irmã Eunice. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão esteja sobre os teus filhos, sobre a casa dos teus filhos, sobre o ministério
do teu filho, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que ele possa, com ousadia, com intrepidez, assim como fez nesta noite, divulgar o reino de Deus, proclamar o reino de Deus, declarar, Senhor, no mundo espiritual e no mundo físico, o reino de Deus. Nós os abençoamos. A Igreja Batista Central abençoa a vida dos irmãos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, que todas as bênçãos no reino celestiais sejam, Senhor Deus, que venham sobre a vida do teu filho, Senhor, que venha sobre a vida do teu filho, pelo poder do nome de Jesus. Levanta a tua mão, por favor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito. Antes de eu falar, esteja com todos nós. Ainda veio no meu coração pedir a pastorizar-se que ore também. Louvado seja o teu nome, ó Eterno. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como o pastor Clóvis falou antes de encerrar, o reino de Deus traz cura. E nós queremos declarar cura nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo aquele que está enfermo, Senhor, que seja tocado nesta noite. Basta um toque, uma palavra tua, Senhor. Cura toda doença, toda enfermidade, Pai. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Derrama do bálsamo de cura nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, todo aquele que entrou aqui depressivo, entristecido, Senhor, restaura, traz alegria, devolve a alegria da salvação, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Que toda depressão, Senhor Deus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que entrou aqui com vontade de desistir, Senhor, que haja perseverança. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que não haja desistência, pelo poder do nome de Cristo. Todo aquele que entrou aqui com desejo de morte, nós repreendemos todo espírito de morte, porque o reino de Deus traz vida. Que caia por terra, em nome de Jesus, todo desejo de morte. Todo aquele que entrou aqui, Senhor, com desejo de separação, Senhor, restaura casamentos nesta noite. Deus, em nome de Cristo Jesus, não permita que o inimigo leve vantagem nas nossas famílias, nos casamentos, meu Deus. Nós repreendemos toda ação maligna contra os casais, contra as famílias. Deus, traz os filhos de volta. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles que estão fora, traz de volta, Senhor. Assim como tu disseste ao teu filho, nenhuma unha ficará na mão do inimigo. Em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos, Senhor, abre portas de emprego. Aqueles que estão desempregados, meu Deus. Oramos pelos empresários, pelos comerciantes. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, havia trevas no Egito, mas tinha luz na terra de Gósen, Senhor. Nós somos os teus filhos. O mundo pode estar um caos, mas nós estamos em ti, Senhor. Somos teus. E nós te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém e amém.